Notícia urgente: ocorreu um novo atentado contra Trump há pouco. Durante o discurso de Trump no encontro anual com a imprensa, tiros foram disparados. O assassino tentou atirar em Trump bem no meio da imprensa. Ele quase alcançou o alvo, restavam 35 metros. Foi exatamente a essa distância do presidente dos Estados Unidos da América que um homem armado estava hoje à noite dentro de um dos locais mais protegidos do país. Protegido por agentes do Serviço Secreto, pela polícia de Washington e por toda a corpo de imprensa da Casa Branca. 35 metros. Por volta das 8h30 da noite, no horário local, enquanto os garçons serviam o jantar no salão de festas lotado do hotel Washington Hilton, tiros foram disparados no corredor logo atrás das portas principais. 6 tiros, depois gritos, depois caos. Em questão de segundos, uma parede de agentes do Serviço Secreto. Os agentes cercaram o presidente, o levantaram do lugar e o tiraram do salão junto com a primeira-dama Melania. Centenas de jornalistas, membros do gabinete de ministros e a elite de Washington se jogaram debaixo das mesas, agarrando-se uns aos outros no chão de mármore. O correspondente da SNM, Walt Blitzer, que estava bem na entrada do salão de baile, foi literalmente jogado no chão por um policial. O atirador não entrou no salão. Agentes do Serviço Secreto o derrubaram no saguão. A ameaça foi neutralizada. Ele foi morto antes que pudesse concluir o que pretendia. Trump não se feriu. Eles, senhores, já tentaram antes e também antes disso. Vamos ser francos, isso não é uma coincidência. Não é um incidente isolado. Esta é a terceira tentativa de assassinato do presidente dos Estados Unidos em menos de 2 anos. E isso sem contar os governos estrangeiros que claramente elaboraram e ativamente desenvolveram planos para fazer o mesmo. Butler, Pensilvânia, 13 de julho de 1924. Thomas Matthew Crooks, 20 anos, subiu no telhado de um prédio próximo ao comício onde Trump discursava e abriu fogo com um R-15 8 disparos. Uma bala atingiu a orelha direita de Trump. Se fosse 1 centímetro mais baixo, tudo poderia ter sido diferente. O participante do comício, Cory Comperatori, foi morto ao proteger sua família. 2 pessoas ficaram gravemente feridas. Um atirador de elite do Serviço Secreto eliminou Crooks logo em seguida. Depois de Piero Estrela. O mundo inteiro assistiu enquanto Trump levantava o punho cerrado com sangue no rosto e se perguntava como um jovem com um rifle conseguiu chegar tão perto. E até agora ninguém nos deu uma resposta clara. West Palm Beach, Flórida, 15 de setembro de 1924. 64 dias depois, Ryan West LeRoute, 58 anos, escondeu-se nos arbustos, no quinto, do fairway do clube de golfe de Trump com um rifle carregado e esperou. Esperou até que o presidente estivesse na sua mira. Um agente do Serviço Secreto viu o cano saindo dos arbustos no último momento. Root correu. Ele foi capturado, julgado e os promotores pediram prisão perpétua. 2 tentativas em 2 meses. A mesma pergunta, só que mais alta. Por quê? Como isso continua acontecendo? Além disso, houve conspirações iranianas. Nós sabemos do governo que abertamente tenta matá-lo. A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã conduziu por anos um programa ativo e bem organizado para eliminar Trump. Em março de 1926, ataques aéreos americanos eliminaram o comandante da Guarda Revolucionária que liderava essa operação. Algumas semanas atrás, o agente de inteligência iraniano Asif Merchant foi condenado em um tribunal federal por organizar uma rede de assassinos de aluguel. Criada especificamente para eliminar uma pessoa. O alvo era Donald J. Trump. Um estado estrangeiro contrata assassinos para matar o presidente americano, ou candidatos à presidência. E hoje à noite, enquanto a América está em conflito aberto com o Irã, enquanto o bloqueio naval aperta o Estreito de Hormuz, enquanto uma trégua frágil está por um fio, um homem armado aparece no maior evento de mídia do ano. No evento de mídia do ano, com segurança inacreditável. Coincidência? Ninguém está dizendo essa palavra, mas também não descartam. Tem algo engraçado nisso? Sim, tem. O jantar daqueles que o odiavam. Assim que os tiros foram disparados, todos se jogaram no chão.
É sobre isso que ninguém naquele salão de baile quer falar. O jantar dos correspondentes da Casa Branca é uma celebração anual da mídia americana. Apresentadores, editores, colunistas, comentaristas, pessoas que decidem quais histórias contar ao público e como. E como fazem isso é muito importante, certo? Hoje à noite todos eles estavam lá de smoking, vestidos de gala, brindando com taças. A 40 jardas de um homem que tentaram destruir por anos. Não destruir politicamente, senhoras e senhores, é destruir mesmo. Das telas dos mesmos canais de TV, das páginas dos mesmos jornais e sites, por anos, Trump é fascista, Trump é Hitler. Trump é uma ameaça existencial à democracia, um tumor cancerígeno, um vírus, um fenômeno perigoso, desumano, que precisa ser detido, a qualquer custo. Não como uma opinião marginal, mas como algo do mainstream, de horário nobre, do lado oposto. Eu não sei como dizer isso de forma mais precisa. Uma narrativa que é martelada diariamente na cabeça de milhões de americanos, todo dia, todo santo dia, a cada segundo. As palavras não evaporam no ar, elas caem sem deixar vestígios. Elas se depositam na mente de pessoas que já estão irritadas, já estão instáveis, já estão convencidas de que o mundo está em chamas, e alguém é culpado por isso, certo? Ele está mal. Alguém é culpado por isso. E então essas pessoas começam a pensar: e se ele for realmente o Hitler? E se ele for realmente a maior e mais grave ameaça da história da humanidade? Se tudo o que essas vozes de autoridade dizem for verdade, então impedi-lo não seria um crime? Peço desculpas. É um dever. Peço desculpas. Nenhum dos jornalistas naquela sala hoje puxou o gatilho, ninguém os acusa disso. Mas quando as câmeras voltarem a funcionar e os debates nos estúdios recomeçarem, a imprensa deve se olhar no espelho e fazer a pergunta que nunca ousou fazer a si mesma: o que fizemos com este país? Nós, imprensa. O atirador morreu e o presidente felizmente sobreviveu. A investigação está no início. 4 perguntas inquietam os gabinetes das autoridades policiais e de inteligência em Washington. Como ele conseguiu chegar a 35 metros do presidente? Não era um terreno baldio na Pensilvânia, certo? Era o Washington Hilton, um prédio que as equipes de segurança vasculharam por horas, equipado com detectores de metal e cheio de agentes do serviço secreto. Agentes do serviço secreto isolado pela polícia de Washington, o lugar mais protegido da América esta noite. Talvez só a Casa Branca, não sei. Mesmo assim, um homem armado entrou, passou pelo controle de segurança e disparou 6 tiros com a arma que conseguiu levar para dentro. No saguão, a 35 metros do presidente. Isso é uma falha catastrófica no sistema de segurança. Alguém vai ter que dar uma explicação muito séria. Segundo, e como ele conseguiu a credencial? Porque ninguém entra no jantar dos correspondentes vindo da rua. Cada pessoa neste prédio foi previamente verificada, aprovada e credenciada. Isso significa uma de duas coisas: ou essa pessoa tinha documentos legítimos. Bem, alguém forneceu isso para ele, talvez sem saber, talvez sabendo. Ou o sistema de credenciamento foi comprometido. Ambas as opções são assustadoras. Se é possível levar um atirador a um evento presidencial hoje, é possível fazer isso de novo. Em qualquer lugar. Em todo evento, a qualquer hora. Mais uma pergunta: e quem afinal é ele? Não nos disseram o nome, não tem foto, não tem biografia. Esta noite ele é apenas um corpo, no saguão do Washington Hilton. Mas nas próximas 24 horas, sua identidade vai definir toda a conversa política e de inteligência no país. Ele era um extremista doméstico, radicalizado na internet, convencido por chats e retórica de que matar Trump era a coisa certa, necessária, importante, que valia a pena viver, dar a vida, sacrificar tudo no altar, só para eliminar esse mal? Ou ele era um agente estrangeiro, um operador da Guarda Revolucionária Iraniana, agindo sob ordens de Teherã justamente no momento em que os Estados Unidos e o Irã estão à beira de retomar a guerra? Ou
um indivíduo solitário, mentalmente instável, que foi destruído por um ambiente de informação voltado para o máximo incitamento ao ódio. Aliás, é difícil acreditar nisso. Cada resposta leva para direções completamente diferentes. E, por fim, é claro, ao plano. Qual? Que plano é esse? 6 tiros no saguão não são uma operação cuidadosamente planejada. Ele não invadiu o salão. Ele não chegou perto o suficiente para mirar. Foi uma missão suicida que foi executada logo na primeira barreira. Preparar-se tão bem e falhar logo na primeira barreira é muito estranho. Talvez tenha sido uma distração para outra coisa. Talvez seja um recado para Trump, os Estados Unidos ou algum governo estrangeiro atento ao que ocorre no Estreito de Hormuz. O atirador está morto e a investigação só começou, então não temos respostas. Mas com a situação com o Irã, a guerra na Ucrânia e um mundo que parece estar se desfazendo, o momento desse ataque exige que todas as perguntas sejam feitas, sem exceção. E todas as perguntas precisam ser respondidas. Pensem nesse número. Donald Trump sobreviveu a 3 atentados diretos contra a sua vida. 3. Também existiu um programa estatal de governo estrangeiro para eliminá-lo. Nenhum presidente na história moderna dos Estados Unidos enfrentou uma ameaça sequer parecida. Nem Reagan, que quase foi morto em 1981, e isso se repete todas as vezes. O momento passa, o ciclo de notícias segue em frente, os debates nos estúdios duram uma semana e nada muda de forma fundamental. Nem no ambiente político, retórico ou cultural que repetidamente gera pessoas armadas que decidem que o presidente, por ser um monstro tão terrível, um demônio em carne e osso, deve morrer. Hoje à noite o atirador morreu e o presidente sobreviveu. Poderia ter sido o contrário. As perguntas não vão desaparecer, o perigo não vai desaparecer. E as pessoas naquele salão de baile, aquelas que por anos disseram à América que Donald Trump era o verdadeiro monstro à porta, finalmente precisam prestar contas ao país pelo que está acontecendo. Quando palavras de ódio, repetidas alto o suficiente e com frequência suficiente, alcançam as mentes daqueles que já estão à beira do abismo. Senhores, senhoras, as informações seguem sendo atualizadas. A identidade e os motivos do atirador ainda não foram confirmados oficialmente. Estou acompanhando tudo. Avisarei vocês imediatamente caso haja algo importante ou interessante. Até a próxima.